Atenção, caso das crianças de Bacabal. Gente, um comentário muito importante que vem surgindo ao longo dos dias é sobre o silêncio de Dona Clarice. Antes de tudo, eu quero aqui esclarecer para vocês também que a gente prometeu que não vai abandonar este caso. Vamos continuar seguindo firme e forte. O subsecretário deu seu pronunciamento, que está acompanhando esse caso de perto e que também não vai deixar esse caso entrar no esquecimento ao ponto de encerrar sem uma solução definitiva. Apesar que isso foi uma promessa do governador, do secretário de Segurança do Estado, algo que a gente não viu sendo feito até os dias de hoje, tá? Mas como o subsecretário chegou agora, vamos dar tempo ao tempo e aguardar mais uma semaninha, como a gente fez com a secretária também, que entrou no lugar do secretário passado, tá? Então, eu quero convidar vocês a participarem aqui do nosso canal. Gente, continue a oração na nossa campanha de oração sobre o caso das crianças de Bacabal, sobre o caso José Arthur, que eu sempre falei aqui. Eu acho, no meu ponto de vista, existe alguma ligação, tá? Então existe alguma ligação, até porque os estados são próximos, o objetivo dos criminosos em levar as crianças era de 3 crianças, de repente devolve o Cauã e vai lá e desaparece uma outra criança nas proximidades do Maranhão. Eu me refiro à proximidade, não é tão perto assim, mas para quem quer um objetivo, se torna perto. E a criança desapareceu lá. Então, eu acredito também que os 2 estados precisam das mãos nesse momento e trabalhar com uma investigação, porque o modelo do desaparecimento do José Arthur foi muito parecido com o das crianças de Bacabal, tá? Galera, muitos até comentaram sobre o silêncio de Dona Clarice, mas vamos lá. Dona Clarice, ela diz bem claramente que ela não está sofrendo nenhum tipo de ameaça, né? Então muitos até comentaram, mas Silva, será que realmente ela sofreu ameaças para não comentar? Olha só, depois dessa questão que falaram que Dona Clarice estava sofrendo ameaças, ela ainda comentou, ela ainda falou, tá? Apesar que foi muito pouco, bem rápido, mas ainda assim ela falou. Ela disse o seguinte, ela foi na delegacia e lá não foi ouvida. Então, ela diz que precisa de respostas sobre os filhos, que ela não pode ficar sem ter respostas, e isso eu concordo plenamente. Mas foi poucas palavras de Dona Clarice. De lá para cá, a gente não está vendo Dona Clarice falar. Realmente, de fato, não está dando entrevista, mas o novo subsecretário que assume o cargo, né, que está cuidando ali do caso das crianças, segundo ele, olha, eu vou dar aqui o meu posicionamento. O que eu acho. Não é aquilo que A, B, C. Cada um tem sua opinião e é livre, gente. Mas, no meu ponto de vista, o subsecretário informou que tem 3 plantões, né? Então, trabalham de forma simultânea. Enquanto um trabalha, sai para o descanso, entra outro. Então, tem 3 equipes cuidando deste caso. Mas, olha só, é um caso que as crianças desapareceu, sumiu e acabou. Não está tendo andamento, não está tendo prisões, como lá no caso do José Arthur. Então, será que precisa de 3 equipes da Polícia Civil para investigar este caso? Bom, o único detalhe que tem nisso tudo é que alguém pegou e levou. Só isso. É só isso que a gente quer saber. Então, é difícil acreditar que tem 3 equipes trabalhando simultaneamente. Se fosse assim, algo que está tendo pistas, algo que está tendo desdobramentos, mas não. A criança desapareceu e ponto. Alguém levou e ponto. Aí depois veio com a conversa informando que, olha, teve ali a declaração, né, de Dona Clarice para a imprensa, ele ficou sabendo através da imprensa, olha só, ficou sabendo através da imprensa que tiraram a roupa do Cauã, que atravessaram as crianças de barco. Depois, Cauã andou de moto, então tudo isso foi coletado. Né? Vamos acreditar que o subsecretário, que é delegado, ele não estava sabendo dessa situação, mas o secretário passado estava sabendo, né? E não passou para ele. Então agora ele diz que pega este caso e começa a cuidar. Porém, a gente não está vendo nenhum passo. A gente não está vendo a incursão, os trabalhos efetivos. Tudo bem, está em sigilo absoluto, mas a situação de Dona Clarice em manter em silêncio pode ser uma ameaça? Bom,
um jornalista, ele informou que Dona Clarice teria sido ameaçada e por isso não ia dar entrevista. E ele disse também que tem como provar que isso aconteceu. Mas Dona Clarice disse que não, que ela não foi por outros motivos, enfim. E a gente pode até imaginar porque ela não foi para essa outra imprensa falar, né? Ela tem ali talvez os motivos dela, muita gente até comentou, mas assim, o que acontece é a possibilidade de Dona Clarice estar em silêncio devido à investigação que agora, olha só, a polícia chega para Dona Clarice e diz assim: Dona Clarice, tudo que você ficar sabendo, não comenta com a imprensa. Vamos estar passando você, vamos estar explicando tudo para você, mas não comenta. Aí Dona Clarice faz o quê? Fica em silêncio. E o que o silêncio faz? Entrar no esquecimento. Mais uma vez eu repito, igual no último vídeo que a gente falou aqui, a voz de Dona Clarice é uma bomba. A voz de Dona Clarice, ela traz um efeito muito grande, porque as grandes mídias, quando Dona Clarice fala, olha, aconteceu, eu tenho suspeita, vocês se lembram disso? Dona Clarice falou, eu tenho suspeita, eu tenho minhas suspeitas. E aí teve todo aquele alvoroço, teve aquelas entrevistas, a imprensa toda publicando, a internet vasta de informações. Porém agora, com esse pedido, Dona Clarice silencia. E o que acontece com o silêncio? Entra no esquecimento. E é o que está acontecendo nesse exato momento. Então assim, é um reviravolta que pode ser um silêncio para trazer ali informações e detalhes sobre o paradeiro das crianças. Porque, gente, olha só, o que a gente tem nas nossas mãos agora sobre essas crianças é que ela sim está viva. Teve uma inscrita que perguntou assim, mas com que certeza você disse que a criança está viva? É só analisar. É só analisar o fato do Cauã estar com vida. Porque assim, pegaram as crianças para tirar a vida. Bom, vamos lá. Pegaram as crianças para tirar a vida. E por que iria correr o risco de trazer Cauã com vida? E colocar o Cauã ali naquele local? Porque o Cauã foi colocado. Você que acha que a criança caiu no rio, que o Cauã tentou salvar as crianças e acabou se molhando, tudo bem. Mas vamos lá. Pegaram as crianças para tirar a vida. E por que devolver o Cauã com vida? Porque realmente queriam as crianças com vida. E não iam tirar a vida. Porque assim, pouco ia se importar. Ia falar assim, pouco me lixa do Cauã. Eu estou aqui para fazer o mal, vamos pegar e jogar em outro canto. Pegar a criança e botar... Não. Colocaram. As roupas do Cauã estavam nas proximidades. E mais, a roupa do Cauã não estava suja para uma criança com 4 dias dentro da mata. Entenderam? Então, a mesma possibilidade que o José Arthur está com vida. Por quê? Teve foto, teve comentário, teve celular apreendido, teve perícia. Entenderam, gente? Então, e outra coisa, os cães que trabalham nestes casos são cães que trabalham com a possibilidade de não encontrar com vida, né, de cadáver, e com vida. E os cães que procuram crianças com vida sentiram cheiro. Entenderam? E cheiro de dias depois. Ok? Então, assim, gente, hoje o silêncio de Dona Clarice é um silêncio que pode ajudar, mas ao mesmo tempo pode atrapalhar. O próprio subsecretário diz que muito em breve, não disse data, mas disse que muito em breve vai trazer notícias sobre o caso das crianças. Estamos aguardando e confiando naquilo que ele está dizendo. Ele chegou agora. A gente não pode também dar pressão ao subsecretário porque ele chegou agora. Assim como a secretária do Estado. A secretária do Estado chegou, a gente falou, olha, o Maranhão é um estado muito crítico, né, em situação de violência e de tudo mais, precisa de uma atenção redobrada. Então vamos aguardar ela sentar na cadeira, se acomodar para que a gente possa fazer alguns questionamentos. Então, rapidamente, dentro de 2 semanas, já colocou o subsecretário já, segundo ele, diz que está disposto a ajudar e encontrar as crianças. Mas o silêncio de Dona Clarice pode trazer uma consequência positiva ou negativa, tá? E vocês entendem muito bem. Então, um reviravolta pode acontecer, mas que tudo está estranho, está muito estranho sim, tá? Mas, gente, vamos estar orando, continuar em oração pelas crianças de Bacabal e o José Arthur.
Tá bom? Que Deus abençoe, um forte abraço e até mais.